Então, não tem como se negar que muitos desses líderes, conforme eles vão crescendo, né, a sua influência vai se estendendo, e o movimento se desenvolvendo, mais pessoas se agregando, se tornando maiores, eles embarcam nessa luta, né, por estabelecer sua influência cada vez mais longe e dominar, né, aquele movimento, de fato, controlar, né, estabelecer o seu poder. E aí grandes personalidades, grandes lideranças acabam se chocando. O interessante é que elas tenham a liberdade de partirem para iniciativas próprias, desenvolver-se de forma independente e cada um trabalhar, né, dentro do seu, da sua congregação, sua igreja, cada um trabalhar em prol do reino de Deus, ok? Cada um trabalhar em prol de Cristo, tá certo? Cristo como cabeça de todos esses movimentos, porque muitas das vezes eles não conseguem trabalhar em conjunto, devido a próprias falhas da característica humana, né? Então o homem com as suas falhas é um grande líder, é um homem de Deus, mas é um homem e tem também falhas e tem vaidades. Por volta do fim de 1906, a posição de Parham como líder do movimento foi posta seriamente em dúvida. O golpe final na notoriedade de Parham aconteceu no verão de 1907, quando ele foi preso em San Antonio, Texas, sob acusação de sodomia, de ter estuprado um menino. Os detalhes do caso são extremamente desconexos e cheios de insinuações e boatos. Está claro, contudo, que questionamentos a respeito da reputação de Parham vieram à tona no final de 1906, precisamente o período em que começou seu declínio como líder pentecostal. Todas as acusações foram feitas por autoridades do Texas sem explicações, e os danos morais na imprensa partiram das publicações religiosas de Wilbur Volila, autoridades do Texas, que dão essas declarações sem maiores explicações, sem abrir um processo jurídico, tá certo? Contra ele, né? Processo penal contra ele, e essas acusações são largamente, amplamente ventiladas na imprensa por Wilbur Volila, com quem ele estava disputando o domínio dessa sociedade de Zion. Tá, okay? Então tem muita briga aí, né, de pessoas tentando se estabelecer como controladores, né, de certos movimentos. Então ele teve um embate já com o movimento da Rua Azusa, porque ele estava empenhado, né, estava voltado aí para tentar dominar, né, esse movimento aí chamado Zion. Ele não consegue ser bem sucedido nisso, gasta um tempo com isso. Quando ele vai até o movimento, né, da Rua Azusa, ele percebe ali que está tomando um direcionamento que ele não concorda, tá ok? Então essa falta de liturgia, essa falta de organização, né, essa falta de estruturação doutrinária muitas das vezes, né? Então você tem pessoas diferentes, de movimentos diferentes, interagindo no mesmo ambiente. Então uma certa confusão, né? Não está muito bem estruturado. E aí quando ele vai tentar se impor, ele é rejeitado, né? Ele é fortemente rejeitado. Então ele é rejeitado do movimento da Rua Azusa, está perdendo controle sobre o movimento que ele havia iniciado, e teve uma tentativa frustrada, né, de dominar esse movimento Zion, né? Oponente de Parham, né, o Wilbur Volila, oponente de Parham. O próprio Parham recusou comentários extensivos sobre as acusações, presumindo que seus seguidores aceitariam que o caso havia sido uma trama forjada. Por fim, o fiasco arruinou qualquer impacto que lhe poderia ter restado sobre o crescente movimento pentecostal. Arruinado pelo escândalo, ele passou as 2 décadas finais de sua vida afastado do movimento que havia iniciado. A partir de uma base em Baxter Springs, Kansas, assegurou uma quantidade de alguns milhares de seguidores, embora seus esforços para o avivamento nacional tenham tocado muito mais. Na ocasião de sua morte, em 1929, Parham era quase desconhecido entre as denominações pentecostais surgidas na segunda geração. Contudo, o movimento não tem para com nenhuma outra pessoa maior dívida do que para com ele, do que Charles Fox Parham. As contribuições de Parham para o pentecostalismo incluem a definição fundamental sobre as línguas como evidência inicial, a questão, né, que foi colocada no primeiro momento, só que ele apelava para uma xenoglossia, uma visão mais de xenoglossia, de línguas inteligíveis, né,
línguas estrangeiras, e o particular e intenso grau de milenarismo, tá certo? No Letterheim, chuva seródia. As línguas, como evidência, forneciam aos pentecostais uma identidade significativamente diferente daquela própria do movimento de santidade, né, dos Holiness, ao tornar o batismo no Espírito Santo uma experiência demonstrável. A ênfase missionária engendrada pela concepção da função milenarista das línguas xenolálicas, aquilo que a gente já havia falado, apesar do desvanecimento desse sonho, depois de 1908, exercendo um papel fundamental no crescimento do pentecostalismo por todo o mundo. Em resumo, os temas da iminência escatológica e do poder evangelístico que traçam o caminho seguido pelos pentecostais brancos nos esforços agressivos para pregar o evangelho até os confins da terra, formam o legado de Parham. Além disso, Parham contribuiu como um dos mais prolíferos autores do movimento. Ele editou o Apostolic Fight, variando a regularidade durante todo o seu ministério. Topeka, 1899 a 1900, Melrose, Houston, 1905 a 1906, Baxter Springs, 1910 a 17, 1925 a 29, e publicou 2 livros, Call Core, aqui estão em inglês, né? Então tá aqui os trabalhos desenvolvidos por Parham, né? Charles Fox Parham. Foram importantes, de fato, né? Foram marcantes para o pentecostalismo, foram uma influência benéfica, né? sobre Seymour, tá ok? Mas, por outro lado, o fim da sua carreira foi muito prejudicado por essas acusações, tá ok? Acusações essas que não foram levadas adiante, né? Como um processo penal, mas que, por ter sido largamente ventiladas na imprensa, né, por Voliva, de fato destruíram sua reputação, tá ok? Tanto essa questão quanto essa questão, né, que alguns gostam de agregar também a pessoa dele, esse boato, né, sobre sua participação na Ku Klux Klan, tá ok? O que é um tanto fraco, uma vez que a gente vê que se de fato ele fosse integrante da Ku Klux Klan, ele não aceitaria em hipótese alguma que William Seymour escutasse suas aulas, tá ok? Tudo bem que há a questão da segregação racial, ele ficava lá de fora da sala, mas ele estava ouvindo as aulas, e isso não seria uma atitude a se esperar de um integrante da Ku Klux Klan, ok? Outra contribuição que eu quero trazer aqui, para a gente ter uma visão, ele traz uma visão mais resumida, de ter aí um entendimento sobre esse desenvolvimento, essa estrutura de desenvolvimento do pentecostalismo, é a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, tá? Volume 5, o verbete Pentecostalismo, página 201. Olha como ele coloca aqui o movimento. Primeiro cita o artigo geral Movimentos Carismáticos, né? O pentecostalismo emergiu dentre o metodismo, né, como a gente já afirmou. Não demorou para que surgissem muitas divisões separadas do movimento. Ele já enfatiza isso aqui logo de cara, que de fato foi uma característica nessa fragmentação de igrejas, movimentos, né? Então isso é natural para esse contexto, nessa época, essa situação. Surgirem muitas divisões separadas do movimento, as quais se transformaram em denominações. E então a fragmentação do protestantismo acelerou-se extraordinariamente. Isso é um problema para uma pessoa que tem uma utópica visão de unidade universal do cristianismo, né, como foi tentado por Carlos Magno, né? Só que isso não funciona, porque acaba tendo que haver uma imposição, uma autocracia. Então a figura do Papa, como a loucura de se declarar vigário de Deus na terra, e de impor a sua forma de visão acerca da Sagrada Escritura, acerca da tradição, tá ok? De modo violento, né? Então, utilizando-se do Estado, braço armado do Estado, e criando organizações de investigação, aí temos a Inquisição. Então, isso cria essa dominação, né? Cria esse autoritarismo, né? Cria esse extremo autoritarismo. Então, não é benéfico ao cristianismo. Você vê nas próprias características da igreja primitiva, as igrejas, por exemplo, que constam ali em Apocalipse, como elas não eram subordinadas umas às outras, não eram subservientes umas às outras.
tanto que foram destinadas 7 cartas, cada uma especificamente, a cada igreja, tratando de seus problemas particulares. Não havia a necessidade de uma igreja reinando sobre todas as outras. Cada uma ela atuava com o seu anjo da igreja, tá certo? Tratando das suas questões, e Cristo era o líder de todas elas. Okay? Não que não houvesse igrejas subordinadas. Por exemplo, você vê a igreja de Éfeso, que era grande, né? Que era influente, tá certo? Que tinha muitas pessoas atuando, muitas pessoas importantes atuando nela, e que certamente foi responsável pela abertura de vários trabalhos ali naquela região chamada Ásia, né? Naquele contexto. Mas isso não significa que todas as igrejas tenham que ser totalmente unificadas e subordinadas a um poder humano. Okay? Então isso é uma visão. Quando você vê essas diversas divisões e você sempre vê aspectos negativos nela, muitas das vezes, subconscientemente, você está ainda defendendo, né, abraçado com essa utopia dessa igreja universalizada, unificada, tá certo? Vamos lá. Fragmentação do protestantismo acelerou-se extraordinariamente. Ok, não há problemas em relação a isso. Minha principal fonte informativa lista 20 principais denominações pentecostais nos Estados Unidos da América. Mas o número total é muito maior do que isso. A mensagem pentecostal espalhou-se a todas as partes do mundo através de suas agências missionárias. A existência, o existir de agências missionárias, o interesse, né, por essas missões, o interesse por escolas bíblicas, né, para as pessoas comuns, são, de fato, frutos, né, desse trabalho evangelical, né, desse trabalho pentecostal. Cerca de metade das igrejas evangélicas do Brasil compõe-se de grupos pentecostais. As primeiras ênfases foram o perfeccionismo metodista, a possessão e o uso dos dons espirituais, a santificação. Com alguma variação, essas sempre foram as ênfases mais importantes do movimento pentecostal. O livre-arbítrio é enfatizado, a questão do arminianismo, né? O livre-arbítrio é enfatizado, fazendo contraste com o determinismo, né, mais calvinista. De modo geral, a doutrina arminiana é favorecida, fazendo contraste com o calvinismo. No entanto, dentro do movimento carismático, que vai alcançando as mais diversas denominações cristãs, é comum acharem-se igrejas de pendor nitidamente calvinista. Isso aí não é estranho, não, viu? Inclusive, os calvinistas participaram dos primeiros grandes avivamentos, né? E também, em alguns momentos, flertam aí com o movimento carismático. Existem aí calvinistas reformados, reavivados, tá? Ou mesmo aqueles que assumem posição de meio termo entre o arminianismo e o calvinismo. Quando então a questão fica mais definida. Antes da regeneração, o calvinismo. Após a regeneração, o arminianismo. Ou pelo menos enfatiza-se a responsabilidade humana do crente, quanto à posição histórica do pentecostalismo no âmago do protestantismo. Ver a quinta seção do artigo Protestantismo. A maior virtude desse movimento é a ênfase sobre a necessidade de renovação espiritual através das experiências místicas. Ver sobre misticismo também. Os seus piores vícios são o fanatismo, então a questão espiritual, que ele coloca aqui como mística, né? Então é um relacionamento espiritual, é um relacionamento com o sobrenatural, tá ok? Então tem esta ênfase, né? Sobre essa vivência, sobre essa prática, tá certo? Nesse âmbito espiritual. Aí ele vai citar aqui, ó, os piores vícios. Fanatismo, infelizmente, uma vez que você coloca esta associação muito intensa, muito direta entre a hermenêutica, mas é uma hermenêutica não tão apoiada nas regras gramaticais, na exegese, né, dos textos originais. É uma hermenêutica um tanto misturada aí com revelações, profecias, visões, sonhos, e aí onde entram os riscos, porque surgem certas interpretações que fogem à ortodoxia bíblica, tornam-se heterodoxas. Por quê? São muitas das vezes favorecidas por ilusões, loucuras mesmo, né, da cabeça de muitos supostos líderes, né, que afirmam terem tido visões, que são pessoas que têm revelações especiais, né? E aí quando isso começa a se difundir, a se espalhar mesmo,
vão surgindo muitas aberrações. Então, infelizmente, de fato, são vícios, né? São terríveis vícios aí do pentecostalismo que tem que ser constantemente combatidos. Constantemente combatidos. Com veemência, na palavra de Deus, tá certo? Não podem ser tolerados porque produzem frutos amargos, produzem possibilidades aí de destruição da vida das pessoas. Como vão surgir alguns que vão se dizer messias aí e vão de fato levar muitas pessoas à morte. Fanatismo, legalismo, espiritismo cristão, que aí ele coloca alguns envolvimentos aí entre, aqui no Brasil no caso, né, o umbandismo, alguns integrantes da Umbanda que, vindo para certas denominações pentecostais, trazem algumas práticas, né? Provida sem que aqueles crentes tenham consciência do fato. De fato, isso acontece mesmo, tá? E o exclusivismo. Então tem, principalmente a igreja cristã, né? Congregação Cristã do Brasil. A questão deles entenderem, tá? Eles afirmarem que antes deles a igreja havia apostatado, tá certo? Que não havia igrejas fiéis antes deles. Você tem de fato esse tipo de posicionamento absurdo, né? Arrogante. É costumeiro aparecer algum novo grupo de restauração afirmando-se uma expressão superior ou mesmo única do cristianismo bíblico. Também poder-se-ia mencionar que, em vista de sua formação teológica deficiente, então, de fato, isso foi predominante durante muito tempo, mas está sendo revertido, está sendo grandemente revertido, né? Muitos pentecostais estão estruturando sua teologia, buscando uma seriedade hermenêutica, uma seriedade na afirmação das suas doutrinas, tá ok? Você vê a Assembleia de Deus, né, publicando sua confissão de fé. Isso é extraordinário, isso é de fato um comprometimento sério, né, com a teologia, com a doutrina, com a Bíblia. Vamos lá, formação teológica deficiente por parte de boa parte do ministério pentecostal. Praticam-se muitas aberrações que parecem chocantes para crentes mais bem fundamentados nos ensinos neotestamentários. Em defesa desse estado de coisas, pode-se ventilar o fato de que o movimento pentecostal ainda é muito recente, então, relativamente recente, né, em relação a outros movimentos protestantes reformados. Surgiu aí por volta de 1900. O que isso significa pode ser ilustrado pelos batistas no início de sua história, quando a falta de maturidade do grupo provocou muitos abusos e distorções grotescas. Portanto, aguardemos algum tempo. A história, sem dúvida, mostrará reformas. Já tem mostrado, tá? Já tem. Champlin já poderia, né, ouvir aqui essa informação, se ele estivesse presente ainda, e poderia atualizar aqui sua obra. Já tem, de fato, passado por grandes reformas. Tanto que essa especificação, né, de pentecostais históricos e neopentecostais. Isso é uma demonstração de que grupos pentecostais não aceitam certas práticas. Então eles se destacam, eles querem ser entendidos, né, identificados como pentecostais históricos, ok? Porque eles de fato acreditam, eles entendem ser importante, né, a estruturação doutrinária, a liturgia conforme a Sagrada Escritura, tá ok? De fato respeitar as doutrinas bíblicas. Então ele fala aqui, reformas do pentecostalismo e as profecias bíblicas certamente estão ao lado do misticismo que prevalecerá nos últimos dias. Ele cita aqui Joel, cita Atos, tá ok? Aí vemos aí, né, nota de Champlin sobre o pentecostalismo, que foi certamente muito útil, né? Uma nota muito esclarecedora e ela sintetiza, né, muitos aspectos. Vamos lá, vamos seguindo a aula aí adiante, caminhando para o final. Em 1905, William Joseph Seymour, um grande nome, né, do pentecostalismo, negro, filho de ex-escravos, ouviu falar, né, de sua família de origem católica, ouviu falar das aulas, perdão aí pelo erro, aulas, de Parham sobre o batismo e o preparo de missionários para a colheita final. Esse cunho escatológico também, né? E apesar da política de segregação social, conseguiu participar das aulas do lado de fora da sala. O que não seria impensável se Parham fosse Ku Klux Klan, tá? Ele não admitiria nem essa possibilidade. Uma senhora negra de nome Nellie Terry ficou impressionada com seus discursos, tá certo? Com a forma, né, com que William Seymour pregava, defendia essa doutrina.
o levou para pregar em sua igreja, pastoreada por Julia Hutchins. Ele pregou sobre a mensagem do batismo no Espírito Santo, que lhe fechou as portas da igreja. Todavia, alguns creram e passaram a se reunir primeiro na casa de Edward S. Lee, onde Seymour estava hospedado, e depois na casa de Richard e Ruth Asbury. Nós temos aí algumas imagens, né, que ilustram este movimento. Aí, na verdade, quando é fundada a Apostolic Fight, está na Rua Azusa, e também as multidões que iam, né, participar dos cultos aí de Seymour, né, os cultos que eram organizados aí pelo movimento que William Seymour estava liderando, né, movimentos que eram de fato muito voltados para este contato, né, com as manifestações espirituais, contato com o batismo no Espírito Santo, com as curas divinas, a pregação, tá certo, impactante, os hinos, sem uma liturgia muito fixa, com um horário alongado, porque eles davam vazão às manifestações espirituais, então começando às 10 horas da manhã e indo sem um horário certo para terminar. Então foi o momento de se viver isso, né? Então, nesse primeiro grande impulso, né? Então havia sim o desejo de vivenciar isso até as últimas gotas, né? Então é de se compreender a partir desse primeiro impulso, né? Dessa empolgação com esse movimento. Então é de se entender esse excesso, esse exagero. Isso vai sendo cada vez mais dosado, vai sendo trabalhado, vai sendo estruturado posteriormente. Eu quero trazer a contribuição de Walter Brunelli. Walter Brunelli, Teologia para Pentecostais, volume 4, História da Igreja, William J. Seymour, página 349, que diz: William J. Seymour nasceu em Louisiana em 2 de maio de 1870 e faleceu em 28 de setembro de 1922. Filho de escravos católicos, converteu-se na Igreja Batista quando ainda era adolescente. Aos 25 anos mudou-se para Indianápolis. Lá Seymour trabalhava como garçom e depois como representante comercial. Em Indianápolis frequentava a Igreja Metodista Episcopal, a maioria negra, mas depois transferiu-se para a Igreja de Deus, onde recebeu ordenação ministerial. Seymour também estabeleceu relações com os defensores da doutrina Holiness. Quando se transferiu para Houston, assumiu o pastorado de uma missão Holiness independente. Homem de baixa estatura e de fala mansa, não seria capaz de manipular um auditório a práticas histéricas, típicas de alguns movimentos neopentecostais conhecidos hoje. Em Los Angeles, as reuniões eram feitas na casa de Owen, um irlandês, olha só, Lee, onde Seymour já havia se hospedado. O irmão Owen era filho de irlandeses e frequentava a missão Holiness Peniel. As reuniões foram transferidas para a casa de Richard e Ruth Asbury, por ser uma casa maior, na rua Bonnie Bray, 214. O casal era batista e não concordava com os ensinos de Seymour, mas abriram-lhe as portas porque tiveram dó dele. Então, se foram comovidos, né, com aí as necessidades, né, de Seymour para encontrar um lugar para suas pregações, né, para suas ministrações. Os primeiros cultos eram frequentados por pessoas bem humildes, como lavadeiras negras, algumas das quais acompanhadas de seus maridos. As reuniões eram marcadas pelo poder de Deus. Pessoas vinham de longe para ver o que se passava ali. Depois que, no dia 18 de abril de 1906, um jornal publicou os acontecimentos da rua Bonnie Bray, os noticiários diziam que pessoas caíam no poder e falavam línguas desconhecidas. A multidão que tentava entrar na casa era tão grande que abalou a sua estrutura, fazendo um alpendre afundar 1 metro. Era necessário partir para um lugar maior, galpão da Rua Azusa. Não demorou para que encontrasse um velho galpão na Rua Azusa, que abrigava no passado a Igreja Metodista Episcopal Africana,
Stevens, que se mudou de lá para um lugar mais ao sul da cidade, onde veio a chamar a primeira igreja metodista episcopal africana. O salão media 900 metros quadrados e era construído em 2 pavimentos. Depois que a igreja se mudou, o edifício foi usado como loja, atacado, armazém, depósito de madeira, curral, loja de pedras tumulares e, por fim, como estábulo. Na parte inferior, os quartos de aluguel no piso superior. O salão estava cheio de entulhos quando o alugaram. As portas e janelas precisavam de reparos, mas a generosidade de alguns amigos e irmãos, tudo foi reparado. O dono de uma empreiteira, um homem católico, doou a madeira e outros materiais. O pastor da igreja do Evangelho Pleno pagou homens para fazerem os reparos. O chão era coberto de serragem, os assentos para no máximo 40 pessoas. No centro do salão, o pastor fez uma plataforma e no centro da plataforma colocou um púlpito feito de 2 engradados vazios, descrito como caixa de sapatos. O prédio era feito de madeira rústica, pintado de branco, e foi construído em 2 pavimentos. No pavimento superior havia um salão com cadeiras e 3 pranchas de madeira que serviam de assentos, e na parte de baixo um espaço de 32 por 22 metros, com uma mistura de cadeiras, bancos e banquetas. Tudo era muito rústico e sem conforto. Ali naquele lugar precário, denominado pelos crentes como seu cenáculo, reuniram-se pessoas de diversas denominações para receberem o poder do Espírito Santo, em cultos diários que começavam às 10 da manhã e se estendiam até a noite, perfazendo um total de 9 reuniões diárias. As reuniões eram impactantes e chamativas. No dia 17 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times enviou um repórter para assistir a um culto noturno. No dia seguinte, os jornais noticiaram que uma esquisita babel de línguas estava acontecendo num bairro pobre da cidade. Esse aqui foi a maior das propagandas, né? É esse tipo de coisa que atrai a população mesmo. Olha só, né? Interessante. No bairro pobre da cidade. O jornal dizia que os presentes à reunião emitiam sons estranhos e professavam um credo que nenhum mortal em perfeito juízo poderia entender. Como diz Sinan, a cobertura da imprensa secular sobre o avivamento, apesar de negativa, servira de propaganda, porque quanto mais escreviam para criticar, mais pessoas vinham curiosas pelos acontecimentos. Chamava a atenção dos de fora o fato de que negros e brancos se misturavam. Isso aqui foi extraordinário, isso aqui foi maravilhoso, né? Essa manifestação, né, que vai de fato minando este câncer, tá certo, da segregação racial. Então, quando nesse salão pobre, né, improvisado, rústico, homens brancos, negros, latinos se reúnem para adorar a Deus, tá certo? Em comunhão, em espírito e em verdade, e serem então batizados com o Espírito Santo, curados, revestidos de poder. Claro, posteriormente vão haver problemas, né? Tem a questão da vaidade humana, das lideranças que entram em conflito, mas isso aconteceu. Isso é verdade, isso foi realizado no meio de um período de segregação racial. Eles mostraram ali que era possível uma convivência pacífica, harmônica, em comunhão, sem esse negócio de igrejas de negros, igrejas de brancos, igrejas de latinos, todos unidos, tá certo, pelo mesmo Espírito, tá certo, adorando ao mesmo Deus, a um só Deus. Isso foi feito, isso foi realizado, isso é extraordinário. Que brancos e negros se misturavam, passando horas juntos, balançando para frente e para trás, em ato de oração e de adoração, chamando a atenção dos vizinhos pelos sons altos e os uivos dos adoradores, segundo a descrição do jornal. Houve muitas intervenções de fora. A polícia por várias vezes tentou acabar com os cultos, porque as ruas ficavam congestionadas. Mas um fato curioso é que as pessoas diziam ver uma incandescência no local, a ponto de chamar o corpo de bombeiros, coisa extraordinária, né? A ponto de chamar o corpo de bombeiros, pensando que o prédio estivesse pegando fogo. Vizinhos diziam ver labaredas de fogo e sons de explosão. Sofreram também a intervenção da agência de bem-estar infantil, alegando haver muitas crianças circulando dentro e fora do edifício, a qualquer hora do dia e da noite, sem cuidado dos adultos. O Departamento de Saúde alegava que os cômodos eram insalubres e, portanto, constituíam um perigo à saúde pública.
As opiniões dos evangélicos estavam divididas entre os que apoiavam e os que discordavam do que estava acontecendo na Rua Azul. Isso aqui é impressionante, porque